uma honra muito grande estar aqui reunido com os irmãos. É uma grande responsabilidade pelo inusitado, porque até 1h30 eu não sabia que estaria aqui, mas o pastor Hudson me ligou e nós já não viemos aqui para o congresso de jovens, já estávamos em dívida. E eu disse, eu vou, pastor. Agora, se não sair muita coisa, não reclame, porque é em cima da hora. Eu passei uma parte do dia preparando a mensagem da noite para a minha congregação, para a minha amada igreja bereana. Eu ia falar hoje em Lucas capítulo 5 acerca da pesca maravilhosa. Já havia separado mentalmente o sermão, a singularidade do milagre, o significado do milagre e as lições do milagre. Mas quando o pastor Hudson me ligou, eu falei, agora vai sair o quê? E pregar não é como andar de bicicleta, absolutamente. Tem dia que não vem nada, e por mais que você se esforce, se o Espírito não cooperar, não vai sair nada. Eu peço as orações dos irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós nesta noite, e que me faça boca de Deus para a igreja. Eu quero começar por falar de uma cidade. Uma cidade que foi edificada no melhor lugar. Ficava próximo dos rios. Uma cidade que estava muito próximo da estrada imperial, muito bem localizada estrategicamente falando, e 25 pequenos povoados compunham aquele núcleo. E à medida que o tempo foi passando, foi se estabelecendo naquela cidade algumas indústrias, alguns comércios, e a cidade foi crescendo até tornar-se uma grande metrópole. Esta cidade ficou conhecida no mundo antigo como uma cidade onde estava localizado o maior centro bancário da Ásia Menor. Esta cidade foi se desenvolvendo e uma indústria têxtil de qualidade se instalou ali, de maneira que a lã negra desta cidade era conhecida em todo o mundo antigo. E esta cidade ainda foi se desenvolvendo e veio os melhores médicos da época e formaram uma escola de medicina naquela cidade, de maneira que o pó frígio, o verdadeiro milagre, o colírio dos olhos, curou muita gente e a fama da cidade se expandiu. De maneira que esta cidade tornou-se uma das preferidas, uma das melhores cidades da Ásia Menor. Seu nome, Laodiceia. Cidade próspera, cidade rica, cidade tão próspera e tão rica que no ano 60, quando houve um terremoto e ela foi destruída, e o imperador romano se ofereceu para reconstruir a cidade, os cidadãos disseram, muito obrigado, nós vamos reconstruí-la sozinho, nós temos condições, nós temos dinheiro, nós podemos. Reconstruíram, embelezaram, e a cidade ficou mais bonita do que antes do terremoto. Alguns missionários de Éfeso, os irmãos sabem que Éfeso era a cidade de onde Paulo fez uma sede missionária, e alugando na escola de Tirano um espaço, ele treinava missionários e enviava-os para as cidades da Ásia Menor, de maneira que alguns missionários que saíram de Éfeso foram até Laodiceia, pregaram o evangelho, ganharam almas, estabeleceu-se naquela cidade uma igreja próspera, uma igreja rica, uma igreja pujante, uma igreja especial. E o tempo foi passando, e os crentes daquela cidade foram ficando mais do que satisfeitos com o seu estado espiritual, porque afinal de contas Deus os estava prosperando, e muitos deles estavam vivendo muito melhor do que quando conheceram Jesus. Agora, eles tinham, se eu pudesse contemporizar, eles tinham um carro novo, eles tinham casas boas, eles tinham fazenda, tinham casas de praia, eles estavam prosperando, estavam enricando, se vestiam muito bem. Se nós pudéssemos entrar naquela igreja, era a igreja onde as pessoas se vestiam melhor. As pessoas usavam anéis de ouro. Se tivesse relógio na época, certamente os Rolex mais caros estariam nos braços dos laodiceanos cristãos. De maneira que aquela igreja em Laodiceia foi tão aceita pela cidade, que não há na história uma perseguição sequer contra a igreja de Laodiceia. Ela foi assimilada. As pessoas gostavam da igreja de Laodiceia, de maneira que o pastor de Laodiceia tinha todas as razões do mundo para ser um pastor realizado, para ser um pastor feliz. Quem não seria um pastor feliz tendo um rebanho desse? Uma igreja próspera, obviamente, que deviam contribuir com dízimos e ofertas. Portanto, era uma igreja rica.
E eu creio que os pastores das outras 6 igrejas da Ásia, quando falavam em igreja boa, certamente diziam: olha, vida boa está levando o pastor, meu pastor de Laodiceia, aquilo que é igreja próspera. E muitos crentes, quando olhavam para si mesmos, se autoanalisavam assim. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que nenhuma autoanálise humana, se não tiver como padrão a palavra de Deus, como espelho a palavra de Deus, é verdadeira. Porque nós tendemos a ser indulgentes conosco mesmo. Nós sempre nos achamos melhor do que somos e queremos merecer mais do que merecemos. Portanto, não se engane, não se analise do seu ponto de vista, porque há alguém que está abaixo de você. Porque você está orando mais do que alguém, lendo a Bíblia mais do que alguém, vai mais vezes por semana do que alguém. Olhe para o padrão de Deus e se analise à luz desse padrão. Aí você sabe se está sendo aprovado ou se está sendo reprovado. O certo é que um dia alguém na cidade olhou para o pastor da igreja de Laodiceia e ele não estava alegre. E quando ele subiu no púlpito, ele tremia, ele estava pálido, ele não conseguia pregar. E ele pediu que um auxiliar, um diácono, dirigisse o culto. E ele, incomodado, lendo um papel, e alguém perguntou: o que está acontecendo com o nosso pastor? Prega tão bem, prega com tanta maestria, por que agora ele não consegue desenvolver o sermão? E alguém disse: pastor, preciso falar com você, meu irmão, me perdoe, mas não posso, eu estou analisando um documento. E o pastor chama o diácono e diz: olha, meu irmão, nós recebemos uma carta. E o pastor sobe ao púlpito. Talvez, quero eu imaginar, que com as mãos trêmulas. Então eu quero imaginar que o pastor de Éfeso, ao pegar aquela carta, ele fez a leitura que eu vou fazer nesta noite. Capítulo 3, a partir do versículo 14 do livro do Apocalipse. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Imagine o impacto disso no auditório. Quem está dizendo estas coisas é o Amém, o verdadeiro, o assim seja, a última palavra é que está dizendo estas coisas. Ele é uma testemunha e nunca será falsa, e é uma testemunha fiel, nunca vai trair, nunca vai mudar. Então vale a pena ouvir o que essa testemunha fiel e verdadeira escreve. Quase sempre, quando nós somos surpreendidos com uma notícia que sai na televisão, no jornal, de um psicopata, de um maníaco, de um serial killer, geralmente a imprensa vai lá e pergunta para os vizinhos: você conhecia esse moço? Conheciam. Como ele era? Normal, gente boa, uma pessoa que convivia bem com todo mundo, tratava bem as crianças, cuidava até do cachorrinho. Não há nenhuma explicação por que ele agiu assim, porque nós não conhecemos as pessoas. A verdade é que nem nos conhecemos a nós mesmos, porque Jeremias diz: enganoso mais do que todas as coisas é o coração humano, demasiadamente corrupto, quem o conhecerá? Nem o homem conhece o seu coração. No entanto, quem escreve esta carta diz: eu conheço as tuas obras, eu sei quem você é, eu sei o que você faz, eu sei o que você faz quando ninguém te vê. Quando teu pai não te vê, tua mãe não te vê, tua esposa não te vê, teu filho não vê, o pastor não vê, a igreja não vê, eu vejo. Eu conheço as tuas obras. Que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Quem dera tu fosses aquele homem que diz: eu sei que sou um pecador, eu não mereço, mas eu preciso da graça de Deus, eu não tenho força, eu não posso, eu até desejo ir na igreja, mas não tenho força, mas eu sei que sou pecador, que sou falho, que necessito de Deus, que preciso de Deus. Ele é frio. Deus diz: eu queria que tu fosse assim, consciente da tua necessidade. Quem dera que tu fosses frio, ou que você estivesse pegando fogo, fervendo para Deus, se dedicando a Deus, entregando sua vida incondicionalmente a Deus. O Senhor diz: quem dera que tu fosses assim, ou frio, reconhecendo a tua necessidade de mim, ou quente, fervendo, ardendo por mim. Mas tu não és quente nem frio, tu és morno. E eu estou a ponto de te vomitar da boca. A boca, irmão,
Na boca não. Na boca não. Nós estamos também no coração de Deus. Mas se nós estamos a ponto de ser vomitados, estamos a ponto de sair pela boca de Deus, é um estado terrível. Eu posso imaginar como os laodicenses ouviram esta palavra. Não sei como os bereanos, como os filadelfianos, como o rebanho de Jesus Cristo pode ouvir. Mas saiba que isso aqui está sendo dito para uma igreja que viveu há 2000 anos atrás na Ásia Menor. Jesus está falando com os laodicenses: fique tranquilo. Fique tranquilo. Ele prossegue dizendo: assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Laodiceia era um triângulo de cidade: Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Lá na cidade de Colossos havia frontes frias, geladas, e a distância era muito pequena, não era muito grande, muito longe uma da outra, de maneira que as pessoas que gostavam de tomar banho em água fria viajavam e iam até Colossos, tomavam um banho de água fria. Os chafarizes da cidade de Colossos eram abertos e a quem chegasse podia pegar a caneca e tomar água gelada, era gostoso. A cidade de Hierápolis, do lado, era uma cidade termal, de fontes térmicas quentes e de águas medicinais, e as pessoas viajavam muita distância para ir tomar um banho naquelas águas. Elas faziam bem para a saúde. Mas Laodiceia, que não tinha fonte de água, trazia de Hierápolis, através de aquedutos, suas águas. E elas iam descendo montanhas, e quando elas chegavam na cidade, elas estavam mornas. E eles cavavam cisternas para que a água morna fosse nelas depositadas e esfriasse para ser consumido. Mas se alguém abrisse um chafariz na cidade e tentasse beber aquela água, imediatamente provocaria vômito, porque a água morna é ótima para vomitar. Então o Senhor fez uma radiografia da cidade. Você está igual às tuas águas, Laodiceia. São mornas, elas não servem para beber, não servem nem para banhar. Você está do mesmo jeito das suas águas. Prossegue dizendo: por que eu estou prestes a te vomitar da minha boca? Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha o contraste. A cidade mais rica da Ásia Menor, a igreja mais rica da Ásia Menor, os crentes mais ricos daquela cidade, diziam de si mesmos: nós somos ricos, estamos abastecidos, de nada temos necessidade. E o Senhor olha para aquela igreja e diz: tu diz isso, mas tu não sabes, em primeiro lugar, que tu és pobre, tu és rica. Outra, tu és infeliz, tu é feliz. Mas tu não só é pobre, infeliz, tu é miserável. Tu está num estado pior do que os que recebem a Bolsa Família, abaixo da linha de pobreza. Tu és miserável. É o que está dizendo o Senhor aqui. Como se não bastasse isso, tu confia muito na tua medicina, no teu colírio, no pó frígio. Mas eu quero te dizer que apesar de muita gente estar vendo por causa do pó frígio, espiritualmente você está cego, Laodiceia. Você não consegue ver nada. Apesar de muita gente desfilar com a tua lã negra, caríssima, você está nua, cego e nu. Meus amados irmãos, quantas vezes nós fazemos esta autoanálise acerca de nós mesmos, como igreja e como indivíduo? E a verdade é que alguns teólogos, correntes, defendem o entendimento de que estas 7 igrejas representam 7 épocas da Igreja Universal na história. E eles começam a dividir a partir de Éfeso, do século I, até chegar em Laodiceia, a igreja do século XX, do século XXI. Se esta interpretação é a correta, tantas, eu não sei, mas que é muito assemelhado à realidade que vivemos de Laodiceia é. A igreja do século XX é a igreja que tem televisão, é a igreja que tem agências de fomento, igreja que tem estádios,
igreja poderosa. Mas aos olhos de Jesus ele está precisando de algumas coisas. Ele fez uma radiografia da cidade. Ele fez uma radiografia da igreja. Agora ele vai dar um conselho para a igreja. Ele poderia ter virado as costas para essa igreja. Bem, eu não suporto mais vocês. Vocês estão mentindo demais. Vocês estão se achando demais. Tchau. Vou cuidar de outra igreja. Mas ele se volta para esta igreja e diz: agora eu quero dar um conselho a você. Eu te aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Que repreensão. E os banqueiros da igreja, os fazendeiros da igreja, os empresários do ramo têxtil da igreja, sabendo que eram pobres. Agora o Senhor diz: mas eu tenho um conselho para ti. Tem ouro puro, refinado aqui, vem comprar. Mas o teu dinheiro não serve. Porque tanto em Isaías quanto no Apocalipse, se alguém quiser comprar, é de graça. E pode comer e pode beber a água da vida. Aleluia! Porque tudo que Deus dá tem um preço, mas o nosso dinheiro não compra. Nunca vai comprar. Vem, Laodiceia. Compra também vestiduras brancas. Tu é especializada em fazer vestiduras negras. No mundo romano da época de João, quando um cidadão romano ia para o tribunal como réu, ele ia vestido de negro, de preto. Se ele fosse condenado, ele perdia as vestes e ele era crucificado. Perdão, o cidadão romano não podia ser crucificado, ele era decapitado nu. Mas se ele fosse absolvido, ele saía com uma veste branca e todo mundo sabia: foi justificado. O Senhor está dizendo: tu entra de preto aqui com a tua veste, mas eu quero que tu saia de branco. Eu quero que tu saia purificado. Eu quero que tu saia santificado da minha presença. Eu quero que tu saia perfeito com a minha justiça. E são vestiduras brancas, linhos finos, segundo diz o livro do Apocalipse. E eles sabiam o que o Senhor estava dizendo. Eu estou dizendo isso para os irmãos, mas não era preciso o pastor dizer nada disso. Eles conheciam essa história. Ele diz: e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Que humilhação para os médicos da igreja. Não viam um palmo diante do nariz, não viam nada diante da realidade espiritual. O Senhor está dizendo: eu quero te ungir com colírio verdadeiro, para que os teus olhos sejam abertos. Irmãos, não de lembrar que lá no livro de 2 Reis, quando Eliseu estava na cidade de Dotã, imediatamente o seu moço se viu cercado pelos exércitos do rei da Síria e gritou: ai meu Senhor, que estamos perdidos, porque os exércitos do rei da Síria nos cercou. E Eliseu fez talvez a oração mais curta da Bíblia: Senhor, abre os olhos do moço para que veja. De repente o moço viu carros e carruagens de fogo e disse: ai meu Senhor, são mais os que estão conosco do que os que estão com ele. Preciso ter um abridor de olhos para que nós possamos ver o que Deus quer que vejamos. A propósito, meus amados irmãos, os irmãos sabem que lá no tabernáculo e no templo, tabernáculo de Moisés, no templo de Salomão no Velho Testamento, no pátio exterior a luz era do sol, no lugar santo a luz era do candelabro, mas no lugar santíssimo, que não entrava, não tinha frecha para entrar nada, era o lugar mais iluminado do templo, porque quem iluminava aquele lugar era a Shekinah de Deus, era a glória de Deus. E os sacerdotes, quando entravam ali, eles só entravam depois de o incenso encher o ambiente, de maneira que com os olhos naturais ele nada podia ver. Mas quando ele entrava no lugar mais escuro do templo, ele se estava diante do lugar mais iluminado do templo. Pode ser que você esteja dando passos que alguém diz: é um tonto, é um louco, é um insensato. O que você está fazendo, rapaz? Você está indo para onde? O que você está fazendo? Porque eles não podem entender você, porque a sabedoria de Deus é loucura para este mundo. Eles não vão entender você. A propósito, leia o livro O Peregrino de João Bunyan, o segundo livro mais lido no mundo depois da Bíblia. Você vai entender isso. A igreja já devia estar nestas alturas, irritada demais com a carta. Eu imagino a responsabilidade desse pastor, porque é o anjo da igreja que está em Laodiceia. É você que vai ter que receber. Agora imagine, eu tenho que dizer isso para os maiores dizimistas da igreja, para os homens que sustentam o ministério.
para as pessoas por quem eu tenho a maior estima, e que muitas das minhas mensagens não era nada mais, nada menos do que massageando o ego deles. Vocês são especiais, vocês são amados de Deus. Deus quer que você prospere, Deus quer que você enriqueça, Deus quer que você seja cabeça e não cauda, Deus quer te colocar no pedestal. E como eles ficavam felizes. Mas eu quero dizer para você nesta noite que o Evangelho é cruz, que o Evangelho é sangue, que o Evangelho é abnegação, que o Evangelho é renúncia, que o Evangelho é arrependimento, que o Evangelho é santidade. O Evangelho não é essa propaganda falsa que estão fazendo aí, não. Foi difícil para o pastor de Laodiceia ler esta carta. Mas o Senhor disse: você vai ter que ler, porque eu quero que a igreja acorde. Ela precisa acordar. Aí quando todo mundo estava aborrecido, ninguém mais suportava aquela carta, o pastor deve ter tomado um gole de água, respirado fundo, e leu o seguinte parágrafo. Não tinha capítulo e versículo, não. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Eu sei que saiu aleluia naquele culto. Eu sei que saiu glória a Deus. Apesar de tudo, Ele ainda nos ama. Apesar de tudo, Ele ainda está preocupado conosco. Quantas vezes, quando adolescente, com uma índole um pouco ruim, eu apanhei da minha mãe e fiquei tão enfurecido, tão indignado. Ela dizia: vem aqui, filho, dá um beijo na mamãe. Eu olhava para ela: como é que dá um beijo que acabou de me bater? É que eu posso dar um beijo? Filho, eu estou fazendo isso porque eu amo você. Demorou muitos anos para me descobrir que era verdade, que ela me amava. No momento, eu não podia entender. O escritor aos Hebreus diz lá no capítulo 12 que nenhuma disciplina no momento certo parece ser boa. A gente não aceita, não gosta, mas depois você descobre que foi para o seu bem. Aí hoje eu digo obrigado pelas surras que levei. Levei menos do que merecia. Se tivesse apanhado mais, era bem melhor. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Eu não sei se você nesta noite aqui tem que se arrepender. Eu tenho, porque quem está pregando aqui não é um homem perfeito. Não. Na verdade, quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz: ser bom ministro de Cristo Jesus. Ele não diz ser perfeito ministro, porque nenhum de nós somos perfeitos, mas bons nós podemos ser. Você tem que ser bom naquilo que você faz. Cada um de nós tem que dar o melhor de nós para Deus. E há coisas que só você pode fazer, ninguém sabe fazer como você. E se você fizer de forma relaxada, a Bíblia diz: maldito aquele que fizer o trabalho do Senhor relaxadamente. Se Deus te deu uma voz para cantar e ninguém canta como você, cante da melhor forma que você sabe cantar. Se Deus te deu o dom de tocar, toca o melhor hino da tua vida, rapaz. Olha, essas coisas a gente nem deve dizer, mas eu vou dizer. Eu sou apaixonado pelo glória a Deus do John. Ninguém dá glória a Deus como o John. Ninguém. E quando eu chego nessa igreja e não ouço aquele glória a Deus exagerado do John, eu digo: é alguma coisa errada. Porque o John, o filho do pastor Hudson, ele louva a Deus com a alma, com o coração, e contagia. Ele causa impacto na gente. O dia que ele morrer, que ele viajar, que ele se mudar, alguém vai sentir falta desse glória a Deus. Muita gente vai sentir falta do teu jeito. Portanto, faz o melhor para Deus. Faz o melhor agora. Investe no banco do céu. Investe lá. Ninguém rouba, ninguém tira. Tudo que tu deposita lá, tu vai receber com juros e correção monetária. Depois de tudo isso, aí ele diz: o camarada pode ter pensado: rapaz, Deus está muito longe de nós. Depois de dizer tudo isso, está longe, não quer papo comigo. Aí quando o pastor lê o próximo parágrafo: eis que estou à porta. Já é muito bom saber que a pessoa mais importante da minha vida está na porta da minha casa. Se a pessoa mais importante da minha vida é meu pai, é minha mãe, é minha esposa, é meu filho, e se eu souber que ele está na porta da minha casa, eu vou correr para abrir o meu Deus. Que eu não faria. Mas ele não está apenas na porta, ele está batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Sabe por que ele disse isso, irmãos? É claro, Laodiceia não ficava na Judéia, ficava na Ásia Menor. A cultura era grega e não judaica. Mas lá em Israel,
Quem chega por último no casamento é o noivo. Primeiro chega a noiva, com o seu pai, os convidados, por último o noivo. O noivo é o último. Quando o noivo chega, a noiva já tem que estar lá. Os convidados todos estão lá. Agora imagine, chega a noiva com o seu pai, chegam os convidados, chega a banda de música, se canta a música, se dá as bênçãos, se felicita a noiva, começa a comer o bolo, começa a fazer a festa, todo mundo parabeniza a noiva, que noivo bonito, que noivo elegante, que noivo bom você conseguiu, parabéns, que família linda vai ser a sua, e todo mundo está feliz, e o noivo está lá do lado de fora batendo na porta. Ei, gente, abre aí a porta, eu quero entrar. Está todo mundo feliz, até que alguém dá uma olhada assim, gente, o noivo está lá fora. Imagina o que aconteceria nessa hora, todo mundo ia correr para abrir a porta, a noiva principalmente. Se alguém estava sentindo falta do noivo ali, era a noiva. Ela seria a primeira a correr e abrir a porta. Ele está dizendo, não é possível que vocês estejam tão satisfeitos, tão felizes, que a igreja esteja tão boa e vocês não perceberam que eu estou do lado de fora, que eu quero entrar para participar da festa. Vocês não percebem isso não? Vocês estão indo na igreja para mostrar a roupa nova que vocês compraram? Vocês estão indo na igreja para mostrar a carruagem nova que vocês têm? Vocês estão indo na igreja para fazer negócios? Vocês estão indo na igreja para arrumar namoro, para arrumar casamento? Vocês estão indo na igreja porque não tem o que falar em casa? Vocês não lembram de mim? Eu estou do lado de fora. Eu deveria ser o assunto número 1. Eu deveria ser a pessoa mais importante. Ei, eu estou aqui, por favor, abre a porta para mim. É isso que o Senhor está dizendo. Eu sei se você pode ser atingido por essa mensagem. Se não, lembre-se, João está escrevendo para Laodiceia 2 mil anos atrás. Fique em paz, durma bem, fique feliz. Agora, se o Espírito Santo estiver falando com você, arrepende-te, seja zeloso, porque eu repreendo e disciplino a todos quanto amo, diz a palavra. Depois de um conselho, ele faz uma promessa: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Aquele que me receber, aquele que abrir a porta da sua casa e me receber na intimidade da sua vida, eu o farei sentar-se na publicidade do reino ao meu lado no trono. Glória a Deus! Ninguém sabe quem é você. Você vem na igreja, lá vai a igreja, o pastor não está vendo, o diretor da secretação não está vendo, os irmãos mais importantes da igreja não vê. Você lava, enxuga, lava as cadeiras, vai embora, você faz a obra como anônimo, ninguém está vendo. O Senhor diz, fique tranquilo, ninguém está vendo, eu estou vendo, mas você vai sentar publicamente do meu lado no trono, e todos verão quando você sentar lá. Eu quero dizer uma coisa para você aqui, meu amado irmão. Ao vencedor, é impossível vencer na vida espiritual se Jesus estiver do lado de fora da porta. Você pode vencer em qualquer área da vida. Você vai estudar, você vai ser o primeiro colocado no vestibular, você vai passar no concurso público, você vai conquistar o rapaz mais bonito, a moça mais bonita, você vai ter casa bonita, você vai ter carro bom, você vai ter bens financeiros, mas você não vence espiritualmente se Jesus estiver do lado de fora. Ele tem que estar do lado de dentro. É melhor não ter nada disso. É melhor perder marido, é melhor perder filho, é melhor perder casa, é melhor perder emprego e não perder Jesus. E o pastor já aliviado, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe, Senhor. Eu agradeço.